aqui é a Rafaela da Eterna Leitora e hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre A Ruiva Misteriosa da Alice Clayton. A nossa protagonista, Grace Sheridan, tá com 33 anos e tá voltando pra Los Angeles pela segunda vez pra tentar o seu sonho de se tornar atriz profissional. E pra tentar conquistar esse sonho, ela vai contar com a ajuda da melhor amiga, que também é agente dela, que é a Holly, com quem ela vai morar quando se mudar pra Los Angeles. E aí, nos primeiros dias dela por lá, a Holly vai dar uma festa na casa e a Grace vai conhecer nada mais nada menos que Jack Hamilton. Ele é britânico e só tem 24 anos, mas é um novo queridinho da indústria porque ele vai ser o protagonista do filme Tempo, que tá pra estrelar e vai ser um super sucesso quando sair, porque o filme ele é baseado em contos eróticos que foram publicados nos jornais. Então a mulherada toda é louca por esse protagonista dos contos e no caso quem vai interpretar ele nas telonas é o Jack. Então a mídia e as mulheres já estão caindo em cima dele porque quando esse filme lançar vai estourar e vai ser um sucesso pra carreira dele. Mas claro, quando os dois protagonistas se conhecem, meio que tem uma química instantânea entre eles. Os dois logo se divertem muito um com o outro. Mas o que no início era pra ser só uma amizade vai meio que acabar se tornando algo mais, principalmente no quesito mais físico. O romance entre os dois vai se desenvolvendo com os paparazzi e a mídia rondando o Jack e a nossa protagonista Grace tendo que lidar com a neurose mental dela a respeito da questão da idade entre os dois. Quando eu peguei esse livro pra ler, eu já tinha ouvido muitos elogios a respeito da história, então eu fui esperando algo que realmente me cativasse, porque eu amo romances, mas não foi o que aconteceu, porque quando eu terminei o livro eu fiquei meio que num estado estático, sem saber exatamente o que pensar. Eu senti que alguma coisa tinha me incomodado aqui, mas eu não sabia dizer com certeza o que era. Eu primeiro acreditava que tinha sido aquela grande dose de erotismo do livro, mas depois que eu parei e pensei um pouco, eu consegui entender porque foi justamente essa bolha que a autora criou e na qual ela colocou esses protagonistas o livro inteiro. Porque no começo do livro tem um capítulo em que a Grace fala da primeira vez que ela foi para Los Angeles, da primeira vez que ela tentou ser atriz e de como aquilo não deu certo e ela voltou para a cidade natal dela. Ela meio que entrou num poço de tristeza, ela engordou muito, ela perdeu a autoestima dela e aí teve um certo momento que meio que foi o clique pra ela descobrir que ser atriz realmente era o que ela queria pra vida dela, era o sonho dela, e ela sabia que se ela corresse atrás com muita garra e determinação ela conseguiria, e se ela ficasse ali sentada sempre se lamentando pelas coisas que não deram certo, nada nunca aconteceria na vida dela. Então foi um clique muito importante que ela teve. E a partir dali ela começou a se esforçar muito, perdeu peso, conseguiu trazer de volta a autoestima dela, descobriu o que estava errado dentro dela, então ela conseguiu mudar isso de dentro pra fora. E aí depois que ela se sentia realmente pronta pra voltar e pra conquistar todos os seus sonhos, ela tava voltando então essa segunda vez pra Los Angeles. E quando eu li esse capítulo eu fiquei muito animada porque além, claro, de eu saber que já ia ter o romance, eu realmente fiquei encantada de saber que a gente ia ter toda essa parte dela recuperando a autoestima, dela ser uma mulher confiante, dela ter muita garra e muita força pra correr atrás dos sonhos dela. Só que a partir do momento que ela conheceu o protagonista, a autora colocou os dois num casulo só deles, e meio que fechou eles ali, e tudo girou em torno desse romance. As partes que ela tava ali retomando o sonho dela, correndo atrás, fazendo testes pra entrar pra um espetáculo, a autora meio que passou um pouco raso por isso. Ela só deu um destaque por ter um outro ponto importante, de um outro protagonista que vai ser incluído na história. Eu realmente fiquei um pouco decepcionada, e apesar da protagonista ter conquistado a autoestima e a confiança dela de volta com o tempo, aqui ela vai estar um pouco insegura, vai ter um pouco essa neurose na cabeça dela da questão da idade, por ela ter 33 anos e Jack 24. Mas independente da idade, eu acredito que quando o sentimento é verdadeiro, você não pode ligar pro que os outros dizem, pro que os outros pensam. O que importa realmente é a sua felicidade, o que você sente pela outra pessoa. Então eu espero que nos próximos livros da trilogia a protagonista amadureça essa ideia e veja que realmente é tudo neurose da cabeça dela. No fim do livro aqui, a Grace vai estar passando por uma grande mudança devido ao sonho dela de ser atriz. E os próximos livros prometem, eles já vão estar com um cenário diferente desse primeiro livro. Eu realmente espero que a autora consiga trazer mais pra história essa garra e essa força da Grace de correr atrás do que ela quer. No geral, A Ruiva Misteriosa acabou sendo um livro 3 estrelas pra mim. Não foi tão incrível quanto poderia ter sido, justamente por a autora ter fechado os dois protagonistas nesse casulo romântico e sexual deles. Mas pra quem gosta de chiquilites, gosta de livros eróticos, gosta de livros leves
e com uma boa dose de diversão, A Ruiva Misteriosa é uma super recomendação. Pra quem gosta desses gêneros e for encarar o livro como uma boa distração, é o que vocês vão encontrar aqui.